Agora, aqui no Sete Guaíba, eu converso com o ator Silvério Pereira, que estará em Porto Alegre amanhã, no Teatro São Pedro. Tudo bem contigo, Silvério? Obrigada por nos atender mais uma vez. Boa noite. Olá, boa noite também a todo mundo que está aí no Sete Guaíba, ouvindo a gente, vendo a gente aqui. Bom, quero saber sobre esse espetáculo, né? Mas antes disso, eu sei que não é a primeira vez que tu vem a Porto Alegre, teve uma outra oportunidade que tu esteve aqui, a gente já conversou aqui nos estúdios, mas como que é para ti estar aqui na capital dos gaúchos? Acaba sendo uma pergunta que eu faço para quem não é daqui, acaba sendo um pouco recorrente, mas é bom para a gente ter uma noção, assim, da percepção mesmo de vocês quando estão aqui em solo porto-alegrense. Então, para mim é sempre um prazer imenso ir para Porto Alegre, porque há quase 10 anos atrás, quando eu pisei aí pela primeira vez, foi um choque cultural muito grande, né? Então, assim, eu cearense, saindo de Fortaleza para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, confesso que não foi muito fácil, passei por algumas questões difíceis, inclusive de xenofobia mesmo, que aconteceram com relação a sotaque, né, comportamentos, era um choque cultural muito grande. Mas eu acabei ficando, eu ia ficar 6 meses aí, acabei ficando 2 anos na cidade, por quê? Porque acabei conhecendo pessoas incríveis, amigos que eu tenho pro resto da vida, porque é isso, né? O povo gaúcho, quando se apega, aí não tem para onde correr. Então, assim, eu sou muito apaixonado pelas pessoas daí, por essa cidade, pelas ruas daí, assim, uma das coisas que mais me deixa feliz todas as vezes que eu vou para Porto Alegre é ir na Democrata, é na Rua da Praia, é ir até o gasômetro, ali na escadaria da Borges, ver todos esses lugares que são bem emblemáticos. Que legal, que legal. Silvério Pereira com a gente aqui para falar da visita dele aqui à capital mais uma vez, capital dos gaúchos. Silvério que vem para apresentar o espetáculo BR Trans, né? Que ele estreou há 9 anos em Porto Alegre e agora é a derradeira sessão. Como assim? Explica pra gente. Camila, então, esse projeto ele é de um embrião de 10 anos atrás, assim, ainda em 2001, aliás, 2011, quando eu pensei sobre esse projeto, existia uma coisa, um grupo de teatro aqui no Ceará, que é As Travestidas, do qual eu encabecei, eu fundei, onde a gente fez uma revolução aqui no nosso estado sobre essa temática, né, sobre a temática LGBTQIA+, sobre utilizar a arte como um lugar também de resistência, de militância. Eu mesmo me tornei militante depois de começar esse trabalho com As Travestidas, mas tanto tempo se passou, tantas histórias foram contadas e hoje existe uma outra discussão sobre isso, sobre o lugar de protagonismo, de representatividade, né, de empregabilidade, proporcionalidade, todas essas questões, e aí chegou o momento de frear, de fato, esse ciclo, de fechar essa história. A gente volta agora para Porto Alegre, por quê? Porque a gente tinha compromissos que estavam pendentes do início, antes da pandemia, que a gente não pôde realizar por causa da pandemia, então a gente tinha um patrocínio para realizar e que a gente está conseguindo realizar agora, mas aí era um desejo meu, como eu nunca me apresentei no Teatro São Pedro, e aí a peça também fala sobre essa. A peça termina contando uma história sobre o Teatro São Pedro, sobre uma coisa que acontece no Teatro São Pedro, e aí eu não vou dar mais spoiler do que isso. Mas aí, então, assim, para mim são duas emoções muito grandes, assim, estar no Teatro São Pedro contando essa história, e também porque é a primeira vez que eu, Silvério, estou atuando nesse teatro que eu tantas vezes entrei para assistir algumas peças e várias vezes eu passei na frente e pensei, um dia eu me apresento aí. E aí, então, tem um gostinho de emoção também. Tu fica muito na expectativa, tu tá muito na expectativa ou tá tranquilo, assim, apesar de querer muito isso, né? Tu é uma pessoa que fica muito ansioso antes das realizações, como é o caso? Eu tô bem ansioso, bem nervoso, preocupado, assim, porque o BR estreou na Escadaria Borges, ali na Utopia e Luta, um teatrinho para 40 pessoas. Depois a gente fez uma temporada no Teatro de Arena, que era no máximo 60 pessoas. Agora a gente vai para um espaço de quase 700, né? Um teatro grande, um palco gigantesco. Então tem um nervosismo com relação a isso. E além de toda essa emoção, assim, de fato, de estar se despedindo desse ciclo, da trajetória desse espetáculo. Então tem esse adeus também que vai ser dado nessa apresentação. Então eu estou numa expectativa e num nervosismo bem grande. E tem uma questão também que eu imagino que o Silvério de 9 anos atrás não é mais o Silvério de hoje, né? A gente vai vivendo vidas e vai experimentando outras coisas, vai se tornando outras pessoas, outra pessoa. E quanto do Silvério de 9 anos atrás ainda habita em ti e, né, que diferença que tu sente também
naquele cara de 9 anos atrás. Isso é engraçado, porque então eu tinha quase 30 anos, né? Aliás, tinha 30 anos há 9 anos atrás. Então, assim, hoje, com quase 40, eu me considero uma pessoa ainda mais jovem. Por quê? E aí, né, a gente acha que com 20 anos a gente é jovem, mas a gente quer viver tudo ao mesmo tempo, a gente quer fazer tudo. Parece que o dia vai acabar, né, a vida vai acabar em 3 dias, então a gente tem essa angústia, enquanto jovem, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje eu me sinto mais maduro, hoje eu me sinto uma pessoa que consegue pensar melhor sobre as minhas realizações, sobre calcular melhor as coisas que eu quero fazer, então eu estudo mais, e arquiteto mais sobre as ações que eu vou realizar. Então, 9 anos depois, o que fica do Silvério é uma calma. Assim, hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila e um pouco mais consciente daquilo que eu faço. Bacana. Silvério Pereira está com a gente hoje aqui no Set Guaíba para falar sobre o espetáculo BR Trans, que vai acontecer amanhã no Teatro São Pedro, amanhã, quarta-feira. E fala um pouquinho mais então sobre a peça, né? Que história é essa que tu conta? O que as pessoas vão poder assistir no palco? Então, Camila, essa peça, quando eu decidi fazê-la, ela tinha uma coisa que eu tinha ganho um edital do Ministério da Cultura que se chamava Interações Estéticas, onde a gente ganhava uma bolsa para sair da nossa região e ficar 6 meses numa outra região. E eu decidi Porto Alegre porque eu queria fazer uma relação exatamente sobre esse choque cultural que eu falei no início. Eu queria saber como o que eu encontrava de convergências e divergências dentro do universo LGBTQIA+, que estava acontecendo no Ceará e que estava acontecendo no sul do país. Então, assim, nesses 2 polos regionais. E aí, em 2011, eu estava realizando já quase 10 anos do meu trabalho com as travestidas. E aí eu pensei, caramba, eu preciso agora analisar essa década. O que aconteceu nas travestidas? O que a gente construiu? O que a gente produziu e o que isso mudou no Silvério? Então, o BR Trans é um registro documental em teatro, enquanto peça de teatro, sobre como essas histórias mudaram a perspectiva do Silvério enquanto pessoa, enquanto artista militante. Então é uma peça que conta sobre como essas histórias me atravessam, como elas marcam o meu corpo e como elas me fazem repensar sobre o meu lugar, inclusive o meu próprio lugar de preconceito, porque eu também tinha muito preconceito. Pois é, né? A gente às vezes acha que não tem, né? A gente às vezes se coloca como, não, mas eu não tenho preconceito, ou não. Mas às vezes falta também um pouco de entendimento, né, das pessoas. E também o fato de a gente sempre colocar tudo em caixa. Eu fico pensando sobre como é importante, né, que a gente tenha a representatividade e por isso a sigla LGBTQIAP+, vai aumentando, porque essas letras são importantes. Mas, ao mesmo tempo, tem certas coisas que não dizem respeito a outras pessoas, né? Por que eu preciso pensar se a pessoa é um homem, é mulher? Por que isso habita os nossos pensamentos, né? Isso também acaba entrando dentro dessa discussão? Sim, eu acho que nós vivemos numa sociedade que, de fato, não deveria mais haver essa necessidade da gente separar, distinguir, ou como algumas pessoas falam de mimimi, ou essa quantidade de letras gigante que a comunidade traz, mas a gente ainda vive numa sociedade em que é necessário educar as pessoas. Então, se a nossa comunidade não fizer essa separação, não fizer essa informação, de fato, da diversidade que existe, por isso que as letras estão ali, as pessoas não vão se reeducar no que se refere a gênero e diversidade. Elas vão continuar achando que é só o masculino, feminino, homem, mulher, comportamento, né, macho, fêmea, então vai ter sempre pensado nisso. Então é muito importante que a gente separe nesse momento para talvez daqui a 20, 30, 40 anos a gente não precise mais estar fazendo esse tipo de educação. Claro que essa entrevista a gente acaba falando nisso porque a temática da peça é essa, né? Mas nas entrevistas que tu dá sobre outros assuntos, às vezes sobre outro papel, rola de te fazerem perguntas que tu também não tá a fim de responder nesse sentido? Sim, eu acho que hoje em dia o que mais me preocupa com relação a estar dentro do mercado, principalmente o mercado audiovisual, porque no teatro eu tenho uma certa liberdade, né? No teatro eu consigo decidir sobre coisas que eu quero fazer, sobre coisas que eu quero produzir. No mercado audiovisual isso já é um pouco mais complicado, às vezes a gente é convidado para fazer alguns trabalhos.
E hoje em dia eu não quero mais responder para as pessoas, por exemplo, que tipo de ator eu sou, que tipo de personagem eu quero fazer. Eu sou um ator que está disponível e desejo me desafiar sempre. Então, assim, de fato, algumas coisas que mais me incomodam é esse lugar do encaixotar, e que me fazem perguntas sobre esse encaixotar. Quem você é, como você se identifica, então é esse tipo de coisa que você gostaria de fazer? Não, não é esse tipo de coisa que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de usar o meu ofício e trabalhar nele de todas as formas possíveis. Silvério Pereira com a gente aqui no Sete Guaíba, que também deve ser chamado de Silvério, às vezes, não? Vários, Silvério, Silvestre, Severo. Ai, que maravilha, Silvério Pereira com a gente aqui no site. E assim, ainda sobre a questão do Bacurau, né? Vamos voltar a falar desse filme que é incrível, né? Que tomou uma proporção gigante e que foi muito, muito bacana, assim, de ver como o cinema brasileiro se colocou a partir desse filme, né? Tu tá ainda recolhendo frutos desse filme? Sim, e principalmente isso que eu acabei de falar, essa mudança no mercado audiovisual com relação a como enxergar o Silvério. O Bacurau faz essa virada para mim dentro do mercado. Assim, o mercado começa a me olhar, caramba, o Silvério é realmente um ator que consegue chegar em outros lugares. E aí a gente volta a essa coisa. Claro, isso eu já sabia. Agora eu não precisava ficar provando isso para o mercado, mas é muito importante que o mercado perceba. Então, assim, hoje, grandes frutos que eu colho dos convites que eu recebo hoje são frutos, sim, da perspectiva que o Bacurau trouxe sobre o artista Silvério, sobre o ator, sobre o que o Silvério pode oferecer. E a internet, hein? Então, o cara é super ativo no Instagram, né? Vários vídeos. Eu não sei se tu é ativo no TikTok, porque eu não tenho, não consegui chegar lá ainda. Mas que universo é esse para ti também? Eu gosto muito das redes sociais, assim, é um lugar que me diverte. Na pandemia foi um lugar que me salvou muito, assim, porque esse contato com o público, que é uma coisa que é inerente da gente que é artista, a gente quer estar em contato com o público o tempo inteiro. Então, assim, produzir conteúdo dentro do Instagram, por exemplo, me salvou de uma situação que talvez me levasse para uma depressão, né, uma situação bem mais delicada de estar sozinho em casa. O TikTok, por exemplo, eu ainda tenho uma resistência também, porque afinal de contas é isso, né, gente? Estou com 40 anos, me sinto jovem, mas o TikTok, o jovem para eles é até 20 anos no máximo, né? Então, assim, às vezes eu me sinto um pouco perdido ali naquela plataforma sem saber direito o que fazer. Mas eu gosto, eu me divirto, é uma coisa que me dá prazer, não é uma coisa que eu considero um estorvo, nem muito menos uma obrigação, é algo que de fato me deixa feliz. Que maravilha, que legal. Então, para quem ainda não acompanha o Silvério, procure ele nas redes sociais, porque vale a pena, assim, diverte e faz pensar também. Bom, e é legal isso que você está dizendo é legal, assim, porque às vezes eu uso a rede social nesse lugar do entreter, e eu sempre falo sobre isso, né, assim, é importante entreter, eu acho que a arte, a gente não pode pensar na arte só como esse lugar da doação, do trabalho, assim, é trabalho, é ofício, então assim, a gente tem que ganhar dinheiro sim fazendo arte, a gente tem que entreter, mas é muito legal quando a gente consegue entreter, quando a gente consegue capitalizar e quando a gente consegue informar as pessoas. Então eu uso muito a minha rede social para de vez em quando lançar um questionamento, uma provocação sobre determinados assuntos. Porque também, se não fica algo vazio, né? Claro que você está falando que a arte não precisa necessariamente ter um cunho para pensar, né? Mas principalmente na internet a gente acaba percebendo assim que fica assim o entretenimento pelo entretenimento, né? E nem sempre precisa ser assim, né? Sim, são tantas pessoas que a gente alcança que desperdiçar essa oportunidade seria bem burrice da nossa parte, assim. Que bom que a gente tem como alcançar essas pessoas e usar a nossa voz para isso. Eu te perguntei antes sobre a mudança, né, do Silvério de 9 anos atrás, quando quando estreou o BR Trans e o Silvério de agora. E o cara de antes da pandemia e o Silvério de agora, mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa dentro de ti, esse período pandêmico? Mudou. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais voltada para as minhas questões mesmo, assim, sobre o que eu quero da vida, o que eu penso, sobre as questões materiais também, assim, o que eu tinha antes, do que eu usava o meu dinheiro sobre coisas supérfluas e que hoje eu uso com muito mais consciência. A minha relação com a família, de estar mais próximo da família, de estar mais próximo dos amigos. Então, assim, eu reavaliei tudo isso e busquei uma nova forma de viver.
Muito bom, muito bom. Silvério Pereira com a gente aqui no site Guaíba. E, Silvério, quais são os planos para 2022, né? A gente tá com essa expectativa, apesar dessa nova variante que surgiu agora, o Omicron, a gente tá, agora, essa semana passada, surgiram os primeiros casos aqui no estado. Como que tu tá pensando teu 2022 com esse final e com essa possibilidade de a pandemia melhorar ainda mais, né? Então, como que tu tá planejando esse ano que vem? Eu acho que a gente precisa entender o nosso lugar de conhecimento, né? A pandemia veio, nós éramos totalmente ignorantes com relação à pandemia, então eu tinha muito pavor, eu saía de casa, quando eu chegasse do supermercado, eu já ia direto para o banheiro, tomava banho, lavava roupa, botava tudo que é coisa para lavar, lavava as coisas fora de casa, na porta do apartamento, antes de entrar com as coisas. Então a gente já foi percebendo que não precisa desse exagero todo, desde que a gente tome os cuidados devidos de limpar, de arrumar, de usar o álcool em gel, a máscara, né, de se vacinar. Então a gente não tem mais essa ignorância, a gente tem um conhecimento. Então, assim, agora é fazer com que esse conhecimento nos proteja ainda mais. Então, isso é importante, acho que esse é um dos principais pontos para 2022, é usar esse conhecimento ao nosso favor. Fora isso, a gente tem conseguido trabalhar, né? Então, assim, agora em 2021 tem 2 filmes para estrear para 2022, um dele é o De Repente Drag, que é aliás, 3 filmes. O De Repente Drag, que é uma produção maranhense, o Bem-vindo a Quixeramobim, que é uma produção cearense do Raul de Gomes, e o Me Tira da Mira, que é uma produção do Sudeste, da Cleo, que também deve estar estreando em 2022, e eu começo agora a gravar a novela Pantanal, né, que eu entro na segunda fase da novela, então devo estar começando agora na segunda quinzena de dezembro as gravações na Globo. Vai ter bastante trabalho por aí. É. Coisa boa. Todo mundo convidado, então, para acompanhar amanhã BR Trans no Teatro São Pedro com Silvério Pereira. Essa que vai ser... Eu gostei dessa derradeira sessão de BR Trans, esse espetáculo que, como a gente já falou, estreou aqui em Porto Alegre 9 anos atrás e que agora, então, encerra esse ciclo e está todo mundo convidado, né, Silvério? Exatamente, então a gente se apresenta no Teatro São Pedro, né, amanhã, nessa quarta-feira. O espetáculo, só avisando as pessoas que os ingressos estão sendo vendidos no Simpla, e aí na bilheteria do teatro só vai estar aberto 2 horas antes da apresentação e somente para os ingressos que estiverem restando, né? Então, assim, seria bacana que as pessoas adquirissem logo o ingresso no Simpla para não correr o risco de chegar na bilheteria e não ter mais ingresso disponível. Queria falar sobre a produção, porque a gente tem a área do Filmes que está aí, a Omertá Produções e também a Quintal Produções, que é do Rio de Janeiro, que me acompanha. Então, agradecer muito essas pessoas por estarem assumindo essa derradeira apresentação. E, no final do espetáculo, tem uma coisa muito emocionante para mim, que é ter a Valéria Barcelos fazendo um pocket show, onde a gente vai cantar juntos, e ela vai fazer algumas músicas solo, obviamente, porque eu quero ver essa mulher cantar sozinha mais uma vez. Então, vai ser bem bonito, vai ser uma apresentação bem emocionante. Eu espero que as pessoas possam estar lá para ver. Bah, maravilhosa. A Valéria esteve aqui essa semana passada, aqui na Rádio Guaíba. Então, que coisa boa ver vocês dois juntos. Então, obrigada. A Valéria é um dos presentes que o BR me deu, assim, porque eu cheguei em Porto Alegre, todas as casas de show que eu ia, a Valéria estava cantando. Ela começou a achar que eu era um psicopata, que eu estava perseguindo ela. Mas, na verdade, eu já tinha virado um fã. E aí, depois, ela foi assistir o espetáculo, depois eu convidei ela para a gente cantar no final de uma apresentação, e aí, de lá para cá, enfim, nos tornamos grandes amigos. Que maravilha. E poderemos ver vocês dois juntos no palco. Obrigada, Valéria. Eu ia chamar de Valéria agora. Obrigada, Silvério. Obrigado, Camila. Obrigado, gente. Um beijo e espero vocês. Beijo grande. Silvério Pereira com a gente aqui no Set Guaíba.